Olá, amigos, boa tarde. Estamos começando o programa Visão Crítica desta segunda-feira, passando uma informação bastante importante aqui para a população de Ponta Lacerda e para a região do Vale do Guaporé e do Vale do Jauru. Nós queremos informar a todos os nossos telespectadores e toda a população da nossa região de que os médicos da Santa Casa, que estão lá trabalhando em alguma especialidade lá, já estão indo embora. O hospital já não está recebendo esse mês, está recebendo menos da metade, 60% do valor que ele costumava receber até o mês passado. A classe política não tem se movimentado da forma como deveria, de repente, se movimentar, porque os resultados até agora não chegaram. Nós já estamos no final do mês de julho e até agora o hospital está trabalhando como se estivesse ganhando 630 mil, sabendo que vai receber só 320. Nesse cenário, que talvez nós nunca tenhamos presenciado aqui em Ponta Lacerda com relação à saúde, nem nos piores momentos, antes mesmo do contrato feito com o secretário de saúde, na época o deputado Pedro Henry. Antes disso, a Santa Casa recebia valores irrisórios lá para poder se manter, agora está numa situação pior ainda. E nós estamos assistindo passivamente, né, os políticos, eu falo os políticos no sentido geral, mas é bom eu até especificar para não criar nenhum tipo de problema. Nós estamos assistindo aqui de camarote o prefeito dizer que não tem nada a ver com a Santa Casa, e ele falando uma coisa, e a secretária de saúde estragando tudo pelos bastidores. Ela tinha o compromisso, pelo menos a obrigação de tentar defender Ponta Lacerda na reunião da CIR, dos secretários de saúde, para defender o hospital aqui. E o que nós ficamos sabendo? Que os secretários estão procurando fragmentar o atendimento da Santa Casa. Querendo partilhar esse valor para que cada município receba uma parte desse valor aqui, acabando com a situação com a intenção de tornar Ponta Lacerda um polo regional de saúde. O que me admira muito, e aqui nós vamos discutir isso hoje, é que funcionários de segundo escalão estão mandando mais do que chefe executivo. Vem secretários aqui dos municípios, decidem uma coisa aqui que a gente sabe que não é aquilo que os prefeitos estão falando. A Santa Casa está sofrendo um problema sério e ao que tudo indica, se as coisas não mudarem daqui até o final de semana, deve fechar as portas, até porque eu não acredito que a direção do hospital mantenha o hospital aberto, altamente deficitário, com dinheiro para não pagar os próprios funcionários lá. Nós vamos discutir isso agora com o nosso vereador Maxwell Guimarães, vereador Ivanildo Amaral, que é companheiro nosso de bancada aqui, e com o diretor do hospital, Ideraldo Pires. Até pela gravidade da situação, eu gostaria de ouvir primeiro o presidente do hospital, o diretor do Conselho Administrativo do hospital, para que ele passe para nós como é que ele está sentindo isso. Porque eu até comentei antes de começar o programa, eu estou achando que o nosso amigo Ideraldo, ele está fazendo muito mais política do que gestão agora nesse período. Porque se eu fosse o gestor da Santa Casa, eu já tinha fechado, porque é questão de perspectiva. Ele está olhando muito mais a questão da saúde, a questão social, do que propriamente a gestão do hospital. Ao contrário de alguns políticos, como o prefeito Alcino Barcelos. Boa tarde, Ideraldo. Obrigado por você ter vindo aqui para discutir esse assunto, que é de tamanha relevância aqui para a nossa região. Boa tarde, Vieira, Marildo, Maxwell, telespectadores. É preocupante o olhar que a gente tem em relação a essa situação que a gente vem atravessando hoje, porque o hospital vinha já com os recursos sempre em atraso, com os repasses do governo do Estado, e no final do mês passado, no dia 26, foi publicada uma portaria de número 111, onde passou o valor do repasse da regional, que é de 792 mil, para 320 mil. Quero frisar aqui que o valor do repasse 792 mil é para a regional da saúde. O hospital tem um contrato, né, no valor de 663 mil reais. Com este recurso é que a gente faz o gerenciamento ali das especialidades que foram pactuadas, né, e dos procedimentos ambulatoriais também que foram pactuados no contrato de credenciamento, que foi firmado no ano passado e vem sendo aditivado. É muito preocupante a situação,
não vou deixar de transparecer isso, a gente também vem sofrendo isso no dia a dia, né, com a nossa preocupação é muito grande. Como o próprio Vieira disse, a gente está fazendo mais um papel político do que um papel de gestão, porque a preocupação é com aquele que não tem condição de fazer o pagamento de uma internação ou de um procedimento num hospital particular, não tem um plano de saúde e ele precisa de ser atendido aqui na cidade de Pontes Lacerda. O Estado, de uma vez por todas, né, utilizou uma metodologia desconhecida para poder fazer esse corte substancial, trazendo valor para 320 mil. Diversas reuniões já foram realizadas nesse intervalo até agora para a gente tentar reverter essa situação e a gente está encontrando um pouco de dificuldade, até mesmo que o Estado não está nos fornecendo quais foram os parâmetros que foram utilizados para poder fazer esse corte. Se ele for poder analisar só a questão da série histórica do hospital, nós temos contraponto a ele que nós provamos que, mesmo com a série histórica do que o hospital tem nesse período todo, nos últimos 2 anos que foi avaliado, né, ela é muito superior ao valor que foi publicado naquela portaria. Então nós estamos bastante preocupados, não sabemos o que vai acontecer, o horizonte está muito sombrio. E eu já antecipo aqui para a população de Ponta Certa, se nós não conseguirmos reverter este quadro até o final de semana, a partir do dia 1º de agosto o hospital não vai estar funcionando. Ivanildo e Maxwell, primeiro Ivanildo. Ivanildo, eu fiquei sabendo, eu inclusive presenciei, que pela primeira vez eu senti que os vereadores estão preocupados mesmo, de fato, porque assim, a questão política se conversa muito, né? Até por isso que vocês são chamados de parlamentares, vocês ficam parlamentando, conversando. Eu percebi, até o final de semana passada, de que pela primeira vez que os vereadores estão realmente preocupados com a questão da saúde, ao contrário do prefeito Alcino Barcelos, eles estão preocupados, tanto que nós ouvimos alguns comentários dizendo que os vereadores estão chegando a conversar uma maneira, inclusive, de bloquear ou de colocar algum obstáculo na Câmara e alguns projetos do Executivo até que ele resolva o problema da saúde, que já é um bom sinal, hein? Vieira, Ideraldo, Maxwell, Sociedade Regional, boa tarde a todos. Vieira, eu devo te dizer que alguns vereadores estão muito empenhados e há muito tempo com relação à Santa Casa. Só nesse episódio lamentável, um dia antes da reunião em Cuiabá, o Ideraldo não conseguia falar com o prefeito e o prefeito não conseguia falar com o Ideraldo, SIC, que é a segunda informação dos dianos. Conseguia falar com o prefeito Alcino e ele de pronto marcou uma reunião com o Ideraldo, a Anice, e o Maxwell estava nessa reunião lá em Cuiabá. Houveram por bem, e era necessário que isso fosse feito, que falassem a mesma língua. O prefeito, a Anice e o Ideraldo. E isso foi feito. Na reunião que se seguiu, ficou convencionado e acertado que o prefeito iria chegar aqui em Pontes Lacerda e queria reunir com os prefeitos do consórcio de saúde para que, juntamente, em conjunto, fizesse um documento que seria levado para a CIR para votar e apoiar os valores que eram praticados até então, além da liberação de um recurso que ainda está retido na prefeitura e que poderá ser antecipado à Santa Casa. O que se sabe é que o prefeito Alcino veio para a cidade e não marcou a reunião, e a CIR aconteceu somente com a presença dos senhores e senhoras secretários. Numa situação que eu reputo gravíssima, e para mim foi algo que aconteceu à revelia. E que a nossa secretária, Vieira e Maxwell, não soube prover de informações os presentes da importância que é a Santa Casa para o todo. Comodoro quer... O que Comodoro? Comodoro tem um hospital que é um hospital particular que é conveniado. Não tem estrutura nenhuma. O que é que esse pessoal vai resolver? Isso é esse pontapé para falir a saúde? Eu não quero acreditar que o prefeito Alcino, que é uma pessoa voluntariosa, que as coisas têm que passar tudo na mão dele, e que ele vai ficar omisso nessa situação. Eu acho que o mal está instalado, mas ainda, né, Ideraldo, dá para se correr atrás e dá para consertar esse grande erro que penaliza, não Pontes Lacerda, não o pobre que depende direto, penaliza todos nós e essa imensa região.
A gente puxa tanto para ajudar, para tornar isso aqui um polo regional, e a gente vê essas situações escapar por dentre os dedos. Não se permite isso, e eu, enquanto vereador, enquanto ser humano, que eu sempre militei na área da saúde, tenho feito a minha parte, falado com o deputado, corrido atrás, usado, inclusive, pessoas do meu círculo de amizade da maçonaria em Cuiabá, para que nós possamos minorar essa situação, que eu reputo aqui novamente. Grave, que eu nunca vi nos 26 anos que eu estou aqui em Poço Lacerda. Pois é. Se a gente fizer um paralelo, e aí eu gostaria que você se manifestasse, Maxwell, dando o seu boa tarde, se a gente fizer um paralelo com a administração anterior, eu não vou comparar com o Nilton Mioto, né, mas vou comparar com o Donizete Barbosa. Por muito menos que isso, quando era só correr atrás de valor atrasado, né? Estava atrasado, e isso já é recorrente, vem desde a época do Simbal Barbosa atrasando os pagamentos mensais. Por muito menos que isso, nós vimos várias vezes o então prefeito Donizete Barbosa correndo para Cuiabá de manhã e de tarde, voltava de novo, ficava 2, 3, 4 dias. Ele parava de atender o resto da prefeitura, da parte administrativa da prefeitura, para buscar dedicação para a saúde. A saúde é foco. A saúde é aquilo que de mais se precisa, que a população mais precisa. O que você vê hoje, Maxwell? Vê o prefeito colocando isso dentro da pauta, dentro da agenda dele. Isso é prioridade para a saúde, Maxwell? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Ideraldo. Boa tarde, companheiro Ivanildo. Boa tarde a você de casa. Infelizmente, nós estamos vivendo aí um problema seríssimo, que é a questão do Hospital Vale do Guaporé, a questão desse repasse. Nós acreditamos que nós estamos vivendo também uma semana decisiva para a saúde, não só de Poço Lacerda, mas da nossa região. Mas, infelizmente, você disse claramente aí na abertura do seu programa, você leu uma Bíblia aí, e são poucos os políticos que têm interesse de resolver o problema. E eu costumo dizer que os problemas a gente não se empurra, Vieira. Problemas você encara e resolve. E, infelizmente, nós tivemos todo o mês de julho para resolver esse problema. Nós recebemos lá atrás essa informação do governo do Estado e até hoje nós ainda não sentamos com o governador, nós não tivemos uma reunião com os prefeitos da região, nós não tivemos uma reunião entre Câmara Municipal e Prefeito. O companheiro Ivanildo está aqui na bancada e pode me dizer isso. Nenhuma vez eu fui convocado e nenhum vereador foi convocado pelo prefeito municipal para discutir o problema da saúde do nosso município, para discutir o problema do repasse do Hospital Vale do Guaporé. E agora a água já bateu, foi no nariz, Vieira. E nós precisamos urgente resolver esse problema. Você disse bem, alguns profissionais especialistas médicos já foram embora do município e a partir de agora é pensar como resolver esse problema. Ideraldo, hoje nós estamos na segunda-feira, nós estamos essa semana que vem, dia 31 é segunda, meu aniversário, segunda-feira. Boa lembrança, né? Eu estou lembrando para vocês questão de presente, inclusive. Presente, exatamente, é por isso mesmo. Ao vivo, Termina e na hora do momento tão sério que nós estamos falando, a gente vem lembrando uma coisa dessa aí. Mas a gente tem uma semana para rodar, né, ainda para ver como é que fica. Agora, o hospital realmente já está sabendo que esse mês recebe 320. Eu só gostaria que você colocasse para nós o seguinte: na reunião da CIR, agora, quarta-feira, que reuniu, a CIR é onde se reúne todos os secretários de saúde aqui da região. Eles decidiram que não é para usar o dinheiro, eles decidiram isso, que não é para usar o dinheiro que está na reserva lá na prefeitura, que tem o dinheiro lá no caixa da prefeitura lá, né, essa diferença que o hospital não recebe e do convênio do governo do estado, eles decidiram que não é para usar na Santa Casa, está decidido lá. Né? Como é que vocês vão fazer isso para fechar as contas esse mês? E mês de agosto, como é que faz? A questão do mês de agosto é uma outra história, que até porque a partir do dia 1º, se nada for revertido, o hospital vai estar fechado. Então não vamos ter despesa, vai ser somente com a folha. Né? Mas a questão maior é o seguinte: desde quando esse contrato foi firmado, sempre vem sobrando todos os meses um valor aí de 100 e poucos mil reais. Entendeu? Até porque é 792, o contrato com o hospital é 663, mas tem 2 outros procedimentos que foram contratados à parte, que é a questão da tomografia e a questão da endoscopia. São 2 procedimentos também que fazem parte dos serviços que são prestados aqui na regional.
Entretanto, esses dois procedimentos, lembrando a questão de, como eu havia falado anteriormente, a questão da série histórica, esses dois procedimentos de endoscopia e de tomografia não estão sendo inseridos no sistema do Ministério. Por isso, eles não estão fazendo parte também da série histórica do município. Isso é um agravante muito grande, até porque esses procedimentos estão sendo pagos, não estão sendo inseridos. E feitos, né? E estão sendo realizados, com certeza, mas não estão sendo inseridos no sistema e devem ser inseridos no sistema, até mesmo para poder nos ajudar com a questão da série histórica do hospital. A questão da não utilização deste recurso, né, foi deliberada pela CIR, né, para não fazer a utilização dele. Mas nós tivemos uma reunião semana passada, juntamente com o prefeito, com o vice-prefeito e alguns secretários dele, para a gente poder discutir isso aí, o que nós poderíamos fazer para poder tentar resolver essa situação. Ele entrou em contato com diversos prefeitos, né, para poder conversar com eles. Teve, né, de todos os outros prefeitos, com exceção de Comodoro e Campos de Julho, né, o parecer favorável na utilização do recurso. Só que assim subentende-se que lá tem que ser tudo em consenso, ou é 100% para positivo ou é 100% para negativo. Ora, numa democracia existem as questões, um ganha, outro perde também. Podemos muito bem ser feita uma votação e a maioria aprovou e pronto, acabou. Pode ser feita a utilização. No próprio dia dessa reunião que a gente teve com ele ligou na nossa presença nossa, né, para a prefeita, a secretária de saúde de Comodoro, de Campos de Julho. E ela teve o desplante de falar automaticamente que prefere que o hospital feche as portas. Então ela não precisa daqui. Agora, vem também a questão dessa fragmentação que muitos estão discutindo e estão querem fazer. Agora eu pergunto da seguinte maneira: qual dos municípios aqui no entorno de Pontes e Lacerda possui uma estrutura física e equipamento suficiente para poder ter uma estrutura de centro cirúrgico igual a nossa? Nenhum. Qual dos municípios vai conseguir manter para poder fazer procedimentos cirúrgicos dentro da per capita dele, que é, de acordo com a sua população, o valor e o número de procedimentos que ele tem de direito, para poder manter um cirurgião, para poder manter um anestesista, cujo plantão é de R$2.000 por dia? Número de leitos. O número de leitos necessários para poder fazer essa internação. Onde ele vai conseguir as outras especialidades para poder fazer esse tipo de repasse? Eu acho que está na hora, né, da gente deixar um pouco de bairrismo, olhar com mais seriedade o que vem acontecendo. Eu conclamo aqui aqueles secretários de saúde que estiver nos ouvindo, que coloquem a mão na consciência, porque o problema vai bater na sua porta. O seu munícipe vai te procurar querendo saber o porquê que você não ajudou o hospital a se manter-se vivo, pelo menos enquanto resolve esse impasse juntamente com o governo. Isso tem que ser feito, porque a hora que o doente bater na porta lá, você vai ter que botar o seu doente numa ambulância e encaminhar ele para Castras. Não vai ser para botar seda, não, porque aqui nós não temos condições de receber. Então, a partir de então, vocês vão ter que resolver o problema em loco com seus munícipes, com seus doentes. Porque isso é muito grave, é muito sério. A gente vem batalhando, vem correndo atrás, vem trabalhando, fazendo reuniões constantes junto com o governo do Estado, com a prefeitura, para a gente encontrar uma solução. Mas a partir do momento que a gente está encontrando, dentro dos próprios gestores das municipais de saúde, né, a indiferença em relação a resolver o problema, só nos resta, né, continuar tentando, para ver se a gente consegue reverter isso aí juntamente com o governo do Estado. Falei hoje com o prefeito Alcino, ele está buscando uma agenda junto com o governador do Estado, para a gente fazer uma reunião juntamente com todos os prefeitos da região para poder resolver essa questão. Agora, aí eu passo para você. Você falou um negócio muito claro aí. Quer dizer, os gestores da saúde não estão preocupados com isso. Mas, gente, gestor é de segundo escalão. Quem manda no município é o prefeito. O gestor tem que seguir a linha, a regra, o pensamento do prefeito nessa hora. E o que está acontecendo aqui em Pontes de Lacerda é muito claro. Ou vocês já viram, ou vocês não querem ver. O Alcino está jogando duplo. Está jogando duplo. O jogo dele é duplo. Ele finge que está defendendo a Santa Casa, mas manda a secretária dele fazer o jogo que ele quer mesmo por baixo do pano. Porque pela personalidade do Alcino, pelo jeito que ele é egocêntrico, duvido que a secretária estivesse falando alguma coisa fora da cartilha que ele reza, se ele já não tinha mandado ela embora. Por isso que eu não acredito, Ivanildo, eu gostei que você falasse sobre isso, eu não acredito que os gestores, que é de segundo, eu confirmo que, de novo,
segundo escalão do município, tendo voz ativa e falando acima dos prefeitos na história. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Vieira, Ideraldo e sociedade. Eu acho que a coisa é muito mais grave do que essa colocação que você faz. A partir do momento que inviabilizarmos 80 leitos da Santa Casa, nós quebramos o hospital regional. Para quem não sabe, por incauto que nunca passou na saúde e acha que sabe tudo de saúde, lá só tem 100 leitos. É por isso que tem 60 pessoas diuturnamente nos corredores do hospital regional. Então, quando você fechar aqui, lá não tem como receber. Nós estamos matando a saúde, não é daqui, gente. Nós estamos matando a saúde regional. Quem está com a condição de fazer e não faz, ele é, na pior das hipóteses, um idiota. E outra coisa, com o Alcino, o secretário não manda. É isso que me deixa preocupado. Com o Alcino, ele tem as coisas, tem que passar pela mão dele. E com certeza, ele deve estar preocupado. E ontem eu estive com o prefeito Alcino, ele estava cabisbaixo, sabendo da situação, e ele não quer nunca passar. Eu não estou aqui defendendo o Alcino, não, Vieira. Ele que tem advogado dele, ele que se vira. Eu não quero também ser advogado do diabo. Mas ele não quer passar para a história de Ponta Lacerda como o prefeito que permissivamente aceitou o fechamento do hospital. Eu acho que nenhuma pessoa com o mínimo de lucidez permite-se a um negócio desse. Por isso é que eu ainda comungo aqui com o pensamento do Ideraldo, que a gente nessa semana ainda vai resolver essa situação. Maxwell, você é da área de comunicação. Nós temos pelo menos, contando assim rapidamente, nós temos pelo menos 9 veículos de comunicação aqui em Ponta Lacerda. Até agora, esse problema da Santa Casa, no âmbito político, os políticos não passaram absolutamente nada para a população. A população está correndo sério risco de, semana que vem, na terça ou quarta-feira, fechar as portas. E parece que está tudo certo, está tudo legal, está tudo tranquilo. Tá tudo ninguém toma, bem, tudo encaminhando bem, está tudo normal. Diamantino fez o maior escarcéu lá, fez manifestação, falou que ia fechar a BR e tal. Hoje já está resolvido o problema deles. Diamantino resolveu. Pode ser questão política, mas pode. Mas agora se usa todas as armas que se tem. Quando você está você está a ponto de morrer na história, aí não tem coisinha bonitinha, não tem ética, não tem nada. Eles foram correr, de repente, até atrás do ministro do Superior Gilmar Mendes lá, que é de Diamantino, mas seja o que for, usa as armas que tem para tentar salvar aquilo que você precisa, que é a questão da saúde. Como é que você está vendo isso, Maxwell? Como é que faz isso? É o que eu já disse, Vieira, a situação é preocupante. Nós estamos trabalhando esse assunto praticamente há mais de 30 dias. Nós tivemos lá na reunião com o secretário de Estado, nós estamos aguardando essa reunião com o governador, mas nós precisamos de mais força. Eu acho que toda a Câmara Municipal tem que se empenhar mais, nós precisamos se empenhar mais, o Executivo também, nós precisamos do apoio dos vereadores e prefeitos da região, porque eu estou acreditando, Vieira, que muitos não têm noção do caos que pode se transformar o fechamento do Hospital Vale do Guaporé para a nossa região. Então, às vezes, eles acham que o problema é de Ponta Lacerda, e não. O problema é do Vale do São Domingos, o problema é de Jauru, é de Comodoro, é de Campos de Júlio, de Nova Lacerda, de Vila Bela e também de Conquista do Oeste. E o que nós precisamos urgente é que esses problemas sejam resolvidos. E eu volto a repetir. Infelizmente, nós ainda não tivemos uma reunião vereadores de Ponta Lacerda e prefeito Alcino Barcelos para discutir essa situação. Se a Santa Casa fechar no final de semana, para onde vai os nossos pacientes de urgência e emergência? Nós não temos local. E eu quero dizer aqui, quero aproveitar o seu canal de televisão, o seu canal de comunicação e dizer, Vieira, eu não vou votar projeto a troco de caixa na semana que vem. Não adianta chegar na segunda-feira, a Santa Casa fechar as portas e o prefeito mandar para a Câmara Municipal um projeto de última hora lá, a troco de caixa, para a gente tentar resolver a situação. Eu estou à disposição há mais de 30 dias. Há mais de 30 dias eu estou junto com o Ideraldo, junto com o Ivanildo, junto com o Ander, junto com os 11 vereadores, discutindo e cobrando essa situação do Executivo, discutindo e cobrando essa situação dos prefeitos da nossa região, discutindo e cobrando do governo do Estado, do nosso companheiro Van Clay, que é o nosso representante de Ponta Lacerda. Agora, de última hora, até quando nós vamos viver essa situação?
Semana que vem, será que vai precisar de alguém morrer, Vieira, para a gente conseguir resolver isso? É brincadeira. A população mais carente, Vieira, não pode pagar o pato. Porque quem tem dinheiro vai para Cáceres ou vai para Santa Rosa, lá em Cuiabá, ou através de convênio particular. E quem não tem dinheiro? Vai morrer na estrada. Mas e quando ele precisa de uma ambulância UTI igual a gente precisa? Então, não tem rico e pobre na saúde, meu irmão. Às vezes ele não consegue, no particular, uma vaga. E o que é grave, naquilo que o vereador Maxwell fala com propriedade. Quantas vezes já foi para Cuiabá, novo vereador, com seu carro, para correr atrás disso? Quantas vezes a gente liga e vai atrás disso? E o que é pior, Vieira? E isso é que às vezes a gente fica muito triste. É muita gente ajudando, sim, só que não aparece porque o mandatário é o prefeito. Quem tem que apertar o chifre é o prefeito. Não adianta. Por mais que a gente faça, por mais que encontremos, né, Ideraldo? E por que tem que ser o prefeito? Todos esses parlamentares, Maxwell, virão aqui o ano que vem pedir voto. Eles querem aqui também... Por que acontece no Brasil, na política do Brasil? Cria dificuldade para vender facilidade, Vieira. Aí vem aqui o deputado X, lá dos Quintos, aí ajudou a resolver. Aí a cidade fica, entre aspas, com a obrigação de favor a essa pessoa. Mas até que ponto nós vamos ficar nessa situação? Agora, na verdade, Ivanildo, é um assunto que até eu disse que não ia abordar. Mas o que está me deixando chateado, e me deixou chateado na semana passada, Vieira, foi porque nós tivemos um evento em Cuiabá, a primeira marcha de vereadores e prefeitos do estado de Mato Grosso, mais de 80 prefeitos compareceram, nós tivemos reunião com o governador, com o vice-governador, com o presidente da MM, com representantes do governo federal, com deputados federais, com deputados estaduais, entendeu? E o nosso prefeito não estava presente. Nós tivemos uma ação enorme na MM, que é a Associação Mato Grossense dos Municípios. O nosso prefeito não participou de uma sequer reunião. Depois o Maxwell é chato. Depois eu pego no pé do prefeito. Mas a maioria dos prefeitos de Mato Grosso estavam lá. Participaram 2 dias de ações. Tem prefeito que levou para o seu município 2 patrol. Tem prefeito que levou 5 milhões de pavimentação asfáltica. Tem prefeito que conseguiu verbas para a agricultura familiar do seu município. E nós, veio o que para Pontes Lacerda, Vieira? Se até 30 kits de irrigação para a agricultura familiar, que foram doadas através do Ministério da Agricultura pelo deputado Zaquiel Fonseca, o município de Pontes Lacerda dispensou? Então, na verdade, prefeito, Vieira, eu quero dizer aqui mais uma vez, entendeu? Nós, os vereadores em especial, nós queremos que Pontes Lacerda melhore, nós queremos que as coisas funcionem, nós queremos que o município cresça, mas nós precisamos de quem está dirigindo esse município, que é o prefeito Alcino Barcelos. Não adianta, Vieira, ficar indo para a fazenda, não adianta ficar olhando maquinária em estradas, se as coisas não estão acontecendo da maneira que está. Quero dizer a você, Vieira, você tem carregado nos ombros, talvez hoje, a peça de ser um dos cidadãos mais chatos de Pontes Lacerda. Eu e o Ivanildo temos, olha, foi o que mais apanharam nesses primeiros 6 meses de mandato. Mas vai ver o nosso papel dentro da Câmara Municipal. Vai olhar os projetos que passaram pelas mãos do vereador Ivanildo e do vereador Maxwell Guimarães. Nós temos feito a nossa obrigação, nós temos feito o nosso papel. Você, como imprensa, Vieira, é um dos poucos que tem cobrado. Agora, a situação está difícil. Se fechar a Santa Casa, eu vou falar o quê? Eu vou ter que falar o que eu falei na reunião, Vieira. Vamos desligar o celular dia 31 e vazar a Chiara. Porque a população não quer saber se o governo não pagou, se a prefeitura não reuniu com o vereador, o que está acontecendo, não. A população, ela quer ser atendida. E no momento que ela não é atendida no Hospital Vale do Guaporé, o primeiro ato do cidadão é ligar para um vereador. Ou é para o Maxwell, ou é para o Juninho, ou é para a Márcia, ou é para o Vanildo. Eu tenho certeza, se não ligar para os 11 de uma vez. Então é isso que nós estamos cobrando, Vieira. Na verdade, nós somos o chato da situação, mas nós estamos querendo o bem para a nossa população.
Eu já ia apertar os 7 minutos aqui, porque eu acho que o Maxwell Extrapolou. usou o grande expediente hoje aqui. Né? Mas tudo bem, não, foi extremamente importante, tá? Foi extremamente importante você ter falado isso aí, esse discurso. Olha, não é de desabafo, não, é de falar. Extraordinário. Não, e deixa eu concluir. Eu não estou aqui defendendo o Vieira, não, porque ele é chato mesmo, entendeu? Mas ele tem cobrado assuntos importantes, relevantes para o município de Ponta Lacerda, mas não deixa de ser o chato da parada. É o último programa do Maxwell aqui no programa Visão Crítica aqui, né? Pode ficar tranquilo. Mas, Ideraldo, agora, eu acho que antes de reunião com o governador, antes desse negócio todo ali, o hospital precisa ter... Vamos olhar um lado prático na história. O hospital, para poder continuar o mês de julho e entrar mês de agosto funcionando, ele precisa tão somente, na minha visão, eu gostaria que você falasse sobre isso mesmo, ele precisa tão somente de que esse dinheiro que está retido lá e que não vai ser usado, e se não for usado, estão querendo usar para catarata, para cirurgia de catarata, ipterígio, coisa parecida lá, esse dinheiro aí. Se ele usar esse dinheiro para repor, para complementar, Não pode. né? Não pode complementar o valor do... Não, ele não pode fazer isso. Esse dinheiro tem objetivo, ele é objeto de um convênio. Não, mas assim, Ele não pode ser desviado. foi decidido, aí é apropriação. Foi decidido na reunião da CIR, foi decidido que me parece que é 700 mil que tem lá, 800 mil, que 300 mil já é para pagar o mês de junho e que os outros 400 mil é para fazer cirurgia eletiva. Está decidido, Evanildo. Está decidido lá isso aí. Inclusive, essas cirurgias devem ser feitas lá em Cuiabá. Eu acho que parece que vão fazer licitação, Mutirão, coisa parecida. De repente vem médico de Cuiabá aqui, né, ganha essa licitação, o pessoal vai ter que arrumar ônibus para levar o pessoal para fazer lá e voltar nessa história. O hospital vai estar fechado. Então, falando assim, antes dessa análise política, que eu acho que o governador tem que participar disso, mas o governador o ministro-chefe da Casa Civil, o chefe da Casa Civil já falou que se tiver elementos técnicos, o governo só vai aumentar o valor se tiver comprovação técnica nisso aí. Então, é mais complicado, não entra muito lado político. O governador não vai dar uma canetada assim, não. Para Lacerda, autoriza 200 mil a mais, porque você imagina os outros hospitais como é que vão fazer, os outros municípios. Não seria mais fácil a CIR ter autorizado ou deixado pendente isso? Assim, gente, vamos fazer o seguinte, enquanto não se decide politicamente, a nível de governo, a nível de Secretaria Estadual de Saúde, essa situação, ou se usa, ou libera esse valor para o hospital poder ir tocando, ou se dá adiantamento para o hospital, seja a que título for, mas que se use esse dinheiro que já está no caixa ali, use esse dinheiro, manter o hospital mês de julho, manter o hospital mês de agosto, que dá um fôlego, inclusive para o prefeito, tomar um fôlego e tentar começar a fazer alguma coisa. Não seria um dos caminhos? É o mais viável, né? Agora, quando foi feita a realização dessa reunião da CIR, na semana passada, foram reunidos todos os prefeitos, técnicos que acompanharam, o Escritório Regional de Saúde estava presente nela como representante do governo do Estado. Mas nós, enquanto prestador de serviço deste contrato, nós não fomos nem ouvidos. Eu acredito que aí, não sei se teve má intenção ou não, mas nós deveríamos ter sido convidados, até porque o problema já estava estampado. Eu acredito que se a gente tivesse estado nessa reunião, de repente, com os argumentos e com os números que a gente tem, a gente poderia ter nos demovido da ideia de não utilizar esse recurso. O recurso ele veio para ser aplicado na saúde. A CIR tem autonomia para poder fazer a gestão desse recurso junto, porque ela representa todos os municípios. Entendeu? Agora, se nós não tivermos, dentro desse mês de julho, essa complementação que a gente vem pleiteando, que já foi argumentada, e que esses secretários têm o poder de fazer essa ajuda para o hospital, vai inviabilizar ainda mais. O mês de agosto, eu já não conto nem que o hospital vai estar aberto, a partir do dia 1º de agosto. Eu só vou falar que o hospital vai continuar aberto a partir do 1º de agosto, a partir do momento que o governo do Estado fizer uma revisão de tudo isso que está acontecendo até agora. Você disse que o governo não vai fazer nada se ele não tiver números em mãos. Mas o governo do Estado já está municiado de todas as informações necessárias para rever os parâmetros que ele utilizou para esse corte substancial que foi feito.
Nós passamos uma semana inteira em Cuiabá, fazendo reuniões na Casa Civil, com deputados, e a última que foi feita naquela época, numa sexta-feira, né, o secretário da Casa Civil nos pediu que realizássemos um estudo e entregássemos isso para a Casa Civil. Assim o fizemos. Fizemos todo o levantamento da série histórica, todo o levantamento de todos os procedimentos, e uma coisa ainda, foi solicitado pelo próprio secretário de Saúde, né, que nós contestássemos item por item da portaria, e assim o fizemos e demonstramos o porquê que a gente estava fazendo aquilo ali, consubstanciados nos números que a gente apresentou. Mesmo que o governo não utilize o parâmetro, que eu não sei qual, não sabe o que ele utilizou como parâmetro para poder fazer esse corte, né? Mesmo que ele utilize única e exclusivamente a tabela SUS, entendeu? Utilizando a média da série histórica, né, e multiplicando pelo delta que ele faz o pagamento de 2,98 sobre a tabela SUS, o valor chegaria hoje em torno de R$550 mil. 574, para ser preciso. Né? Eu fiz essa conta com a Anice recentemente. Então, a gente não consegue ver onde o governo pegou subsídio para poder cortar esse valor aí, de mais de 60% do repasse da regional. Nós precisamos, sim, da ajuda do secretário de saúde que fazem parte da regional do Estado. Eu já disse aqui anteriormente e vou voltar a repetir. O problema vai bater na porta de vocês, né? Que depois vocês vão ter que começar a fazer remoção de paciente direto para casa. Cárcere não suporta mais, já está estrangulado. E como um agravante maior, né? Ele está atendendo o país vizinho, que é a Bolívia, entendeu? Todo dia chega lá 10, 15 pacientes da Bolívia para poder ser atendido ali em casa, né? E ele não suporta mais isso também. Não, vai para onde? Vai para Cuiabá? Onde que vai internar essa população em Cuiabá? Então está muito difícil, nós precisamos da ajuda. Eu estou conclamando aos secretários de saúde que fazem parte da Regional Sudoeste do Estado. Nos ajudem a manter o hospital aberto até a gente resolver esse impasse junto com o governo do Estado. Do contrário, vocês vão sofrer as consequências. Vieira, hoje está completando exatos... Você concorda? É o secretário de saúde que o ideal tem que pedir? Ou é para o prefeito? É os prefeitos. É o prefeito, é segundo... Secretário, gente, é segundo escalão. O secretário faz o que o prefeito manda. É secretário, claro. Todos os secretários fazem é segundo escalão. Eu quero dizer o seguinte, Deraldo, hoje está completando exatos 12 dias que nós saímos daquela reunião com José Adolfo e toda a equipe na Casa Civil. Hoje se fazem 12 dias, foram 12 dias que o prefeito fez um compromisso, o prefeito Alcino Barcelos, fez um compromisso de estar reunindo os prefeitos da região e os vereadores da região para a gente falar sobre a questão do hospital. E até agora, pelo menos eu não recebi nenhum convite. Marcelo, tem que lembrar, Vieira, a CIR, que é a Comissão Intergestora Regional, ela tem força de decisão. Porém, precisa ser referendada pela CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite. Bipartite porque tem os municípios envolvidos e o Estado. Entendeu? Ainda, eu conclamo aqui, ainda é tempo de mudarmos essa decisão, no mínimo esdrúxula, no mínimo pecaminosa que foi feita agora na CIR. Lembro por oportuno que essa situação se avizinhou o ano passado e o Donizete, por sua conta e risco, meteu a mão no peito, foi lá ver o resíduo que tem aí, passa para a Santa Casa. E foi feito isso. Senão a Santa Casa não tinha como pagar 13º. Senão a Santa Casa não tinha como pagar parte dos... Então tem que ter, Maxwell, a vontade de fazer. Tem que chamar o problema para si e o prefeito Alcino precisa fazer isso. Senão não adianta nós ficarmos dando murro na ponta de faca, correndo atrás, esbravejando, buscando coisas que a gente não tem onde pegar. O prefeito precisa chamar para si a responsabilidade. A Santa Casa fez a parte que lhe cabe, que é provar que ela atende e atende muito mais do que o tem. Por que a Santa Casa não deixa de atender as internações de observação, Maxwell, que às vezes fica 24 horas lá e coloca lá no ESF, que pode fazer muito isso? Ela compra para si também o problema. Ninguém fala nada. Onde que vai colocar esse paciente? Só de observação. Não estou nem falando de cirurgia, Vieira, não estou falando dos partos, não estou falando de nada. Só daquele que chega lá com a cólica renal, com uma fratura, que está inchado, tem que ficar por dia para fazer, etc. É um caos que a gente não está preparado para enfrentar. Na pior das hipóteses, bom, não vou falar agora da pior das hipóteses, mas
Como é que você está sentindo isso, Geraldo? Você, nas reuniões que você está fazendo, nas conversas, eu vejo você toda hora falar, eu procurei o Alcino, procurei o prefeito, estou conversando, procurei o governo do estado. Que percentual você dá nisso aí? Na tua cabeça, o que você acha? Quantos por cento de chance de que as coisas se resolvam e que a Santa Casa continue trabalhando, operando? Eu não sou homem pessimista, entendeu? Mas falar que eu estou otimista 100% eu não estou, não. Porque tem muita força contrária jogando contra. Entendeu? Então a gente está vendo que tem municípios que estão jogando contra a continuidade do processo desse contrato. Eu já disse aqui, vou voltar a repetir. Tem esses municípios a condição de efetuar todos os procedimentos que nós fazemos aqui de média complexidade? Eu acredito que não. Primeiro que eles não têm estrutura, não têm equipe técnica, não têm especialista para poder fazer tal procedimento. Mas, como na política tudo a gente consegue resolver as coisas ainda, eu ainda tenho esperança que ocorra dentro dessa semana a reunião com o governador do estado. Né? Estamos procurando essa agenda para a gente juntar todos os prefeitos, todos os vereadores que estão envolvidos nesses 10 municípios e fazemos uma marcha para Cuiabá para a gente tentar resolver esse problema de forma política. Se nós não conseguirmos fazer isso no decorrer dessa semana, na outra eu não acredito que vai acontecer, até porque o caos já vai estar 100% instalado. Eu ainda tenho essa expectativa, eu ainda creio ainda, né, naqueles que querem fazer a coisa acontecer. Eu ainda estou dando voto de confiança no prefeito aqui, a gente já está vendo que ele já está sensibilizado com a questão, que ele já está preocupado com a questão, porque na hora que a bomba estourar vai ficar muito, muito ruim, não só para ele, como para a população de uma forma geral. Então a gente está dando esse voto de confiança dele, para poder queremos fazer uma parceria de trabalho para a gente poder fazer a coisa funcionar. E nós precisamos disso. Os entes públicos agora têm que agir. Então, eu acho que você falou bem, você amarrou bem a situação agora. Assim, os entes públicos têm que agir, né? E eu não sei quando é que vai começar isso, porque a Câmara de Vereadores já teve, não sei, 4 ou 5 sessões extraordinárias agora no período de recesso. Tem mais uma quarta-feira e não se fala em saúde. Os vereadores ficam falando sozinhos em saúde lá na história. Né? A lamúria e o lamento é geral, né? O Ivanildo me confidenciou no ouvido aqui, tem o problema Da Expoeste? Da Expoeste. Um peão cai lá, vai levar para onde? Para casa. E já vai estar fechado a Expoeste. Não, e outra coisa, como é que se faz isso? Acho que essa é a segunda pergunta, assim, ó. Na perspectiva, até para a gente ter a dimensão clara do que o que significa Santa Casa fechada. Né? O Corpo de Bombeiros pega um acidente do motoqueiro ali, que 95% do Corpo de Bombeiros aqui em Poço Lacerda, o atendimento é de acidente de moto. Pega o motoqueiro lá com a perna quebrada. A Santa Casa está fechada. Ele faz o que com aquele paciente? Pô, Vieira, a partir do momento que nós, enquanto prestador de serviço, não estivermos mais prestando o serviço, entendeu? Ela vai estar fechada, aí já cabe ao município tomar todas as providências com o paciente, que o paciente é dele, ele não é do hospital. O paciente só é do hospital a partir do momento que ele entrou para dentro do hospital, porta dentro do hospital. Até ali no sabão de espera, ele não é paciente do hospital. Agora, a partir do momento que a gente levou para um box, um primeiro atendimento, entendeu? Aí ele já passa a ser paciente do hospital. Tá. E só acaba de completar aqui. Fica bem claro o seguinte, se o hospital fechar, ele vai fechar 100%. Pois é, a pergunta era essa aí. Ele não vai ficar com o PA aberto, não. Ele vai fechar o contrato do Estado e vai ficar com o pronto atendimento do município também fechado, independente de estar em dia ou não. Porque tem legislação que existe, não permite fechar, né? Existe situações que se chegar lá, por exemplo, uma grávida, para poder ter um trabalho de parto, se eu colocar ela para dentro, ela é responsabilidade do hospital. Se eu não tenho especialista para poder fazer o atendimento dela, os médicos clínicos que estão lá para poder fazer o pronto atendimento vão fazê-lo, eles não são especialistas, porque para poder fazer um parto eu preciso do obstetra, preciso do anestesista, eu preciso do pediatra, entendeu? E toda a equipe técnica do centro cirúrgico. E até o risco de um cirurgião na hora, porque tem que... Justamente, entendeu? Se der um problema ali... Então são coisas que não estão sendo analisadas por aqueles que estão contrários à situação. Né? Então eles têm que analisar, pesar isso aí, porque depois o hospital não tem responsabilidade com o paciente que não estiver lá dentro, não. A responsabilidade vai ser dos municípios. No caso do pronto-socorro, no caso do pronto atendimento, o Ivanildo até comentou, eu gostaria que ele avançasse nisso aí. Ivanildo,
talvez entre naquela situação de que a Santa Casa vai ter que ter pelo menos uns 30% de atendimento, ou coisa parecida ali, no pronto atendimento. Até porque, como curador da causa pública, o douto promotor, ele vai intervir nesse sentido. E tem situações que o Ministério Público até mesmo pode bloquear recursos, hora do município ou hora do Estado, para garantir esses atendimentos. A população não pode pagar mais do que já vem pagando. Eu entendo a preocupação do Ideraldo, mas a lei vai acabar salvaguardando aquele que é o menos favorecido em detrimento do que está acontecendo e que a população não tem culpa. Com certeza o Ministério Público não vai permitir fechamento total e vai buscar condicionantes, né, Ideraldo, para garantir isso. Porque medicina é algo muito caro, Vieira. Tá. E se você não tem recurso, você não tem muito como embora, fazer. Ivanildo, muito embora é o seguinte, muito embora a Santa Casa do Hospital Vale do Guaporé é uma entidade privada, né? Mas então, ela é conveniente. Tudo bem, o convênio está vigente. Tá, até o momento que ela resolve dizer, a partir de tal dia eu não vou mais cumprir. Ela deve dar um prazo. Antes. Não, deve dar um prazo, mas que isso tem prazo. Tem que notificar. Se for 30 dias, seja o que for, né? Você não vai obrigar, o Ministério Público não pode obrigar você como pessoa física a fazer um trabalho lá. Sim, mas você é um prestador de serviço e as finalidades do hospital, enquanto entidade filantrópica, ele não pode fugir disso. É só fazer uma consulta com o Ministério Público que ele vai garantir tudo isso. Bem. Né? A questão maior também é que, mesmo que seja com esses 320 mil aí, não tem contrato. Esse contrato não foi feito, na verdade, ele não foi feito. É uma propositura de contrato. Ele foi feito não no credenciamento do ano passado. E aí, exatamente por isso é que eu estou afirmando aqui, sem medo de errar, que o Ministério Público pode propor uma ação de bloqueio da conta do Estado para garantir o pagamento. Como já chegou a fazer isso aqui. Quando eu assumi a secretaria, não chegavam os recursos, Ideraldo, para pagar o alto custo. Fui lá, era o doutor Augusto ainda, e o defensor era o doutor... Era até da nossa loja lá, esqueci o nome dele agora, desculpa. Juntaram os dois e eles montaram uma ação, eu levei lá para o secretário, está aqui, ó. Eles vão pedir o bloqueio da conta do Estado e a sua prisão. 15 dias depois estavam os remédios aqui. Então, eu acho que a Justiça é muito mais do que qualquer outra coisa, será talvez o grande parceiro que a gente pode ter. Quem tem 6 mil bloqueios hoje o Estado tem 6 mil bloqueios, mais um, menos um, meu amigo. Quem tem que dar os pulos somos nós mesmos, não tem como. Mas quando tem o bloqueio, garante o pagamento. Na saúde, já está judicializado aqui em Poços Lacerda, são mais de 200 processos só esse ano, né? Não, nunca se acorreu tanto à Defensoria Pública pela insatisfação da população e pela falta de atendimento. Hoje, se você vai na unidade de saúde, que é o ESF agora, Estratégia de Saúde da Família, e é pedido um exame, você não pode ser com pedido. Porque se você sai com pedido de lá, a pessoa vai na população, ou vai no comércio pedir, ou vai no vereador para marcar, está proibido, não pode sair mais. Só que fica lá no ESF sem resolução, sem solução de continuidade. Porque tem coisa que eles não conseguem marcar porque o sistema é moroso e que às vezes uma ligação nossa, por amizade ou por convívio que se tem na área há muito tempo, a gente consegue marcar. Então, além de não resolverem, estão dificultando o acesso a quem pode de alguma forma ou de outra forma resolver. Para concluir, Maxwell, o que você acha que vai acontecer e qual é a perspectiva? O que você fala para a população de Poços Lacerda? Você como vereador agora. Bom, se depender da Câmara Municipal, se depender do nosso trabalho, eu tenho certeza que as coisas vão se resolver ainda essa semana. Com o empenho de todos os 11 vereadores, nós estamos à disposição 24 horas por dia para ajudar e contribuir para resolver esse problema e que a nossa Santa Casa continue atendendo a nossa gente. Ivanildo. Vera, eu jamais vou virar as costas à Santa Casa, a quem eu sempre ajudei. Não será desta forma, né, Ideraldo, que eu vou virar. Qualquer coisa que tem lá, a Nice me liga. Hoje mesmo ela já me ligou. À tarde eu tenho uma reunião com ela para a gente tratar dessa situação, porque isso que o Ideraldo coloca, se nós colocarmos, se o Estado, olha aqui, Maxwell,
quiser pagar os 300 e poucos mil, mas se ele multiplicar pelo coeficiente que ele tem que multiplicar, que é 2,98, vai para 574 mil reais. A Santa Casa, ela respira. Enquanto isso, com a boa vontade dos prefeitos da região, e pelo jeito tem 2 bunda mole, que a secretária manda mais que eles, né? Nesses municípios da região. Eles vão tomar para si a condição de prefeito, de gestor maior do município e sair de cima do muro. Toma vergonha, a população precisa de vocês. E não dá para virar as costas mais. Chegou o estrangulamento. O estrangulamento é isso. Enquanto vereador, enquanto ser humano, eu vou continuar ajudando. Presidente Ideraldo. Primeiro, eu quero agradecer com o espaço que foi aberto, para a gente poder ter passado um pouco dessas informações para a população, que muito tem contribuído para a manutenção daquelas instalações daquele hospital. Quero agradecer aqui também àqueles que colaboraram com o leilão solidário que foi realizado há pouco tempo, agora no dia 2 de julho. Infelizmente, eu não pude estar presente, porque eu estava em Cuiabá justamente fazendo essas tratativas em relação a essa questão da portaria, mas eu quero deixar aqui de público o nosso agradecimento. Eu espero, com fé em Deus, né, que essa solução vai aparecer no decorrer dessa semana. Em hipótese alguma, eu quero chegar lá na parte da manhã, no dia 1º, e falar assim, gente, vamos fechar as portas. Eu não quero fazer isso, tá? Porque a gente sabe o quanto aquilo ali já passou de dificuldades, já teve situações piores, quando recebia dinheiro única e exclusivamente das AIHs, que era para poder fazer tudo e atender tudo, e a todos, inclusive não só do ponto da semana, mas da região, e a gente não quer que isso aconteça. Vamos envidar todos os esforços possíveis, a população pode ter certeza disso, juntamente com aqueles que querem nos ajudar a resolver o problema, para a gente encontrar uma solução ainda no decorrer dessa semana. Tá certo, nós conversamos aqui com o presidente do Conselho Administrativo do Hospital, Ideraldo Pires, da Costa, e os nossos 2 companheiros aqui, Maxwell, o vereador Ivanildo Amaral também. Eu, da minha parte, eu gosto que a idade vai fazendo com que a gente seja um pouquinho mais sensato, né? Eu espero que a população se mobilize, pare um pouquinho, reflita bem, inclusive em quem votou, e admita que votou mal, mas que comece a rezar. Rezem para o prefeito Alcino Barcelos colocar na cabeça que a prioridade aqui para Pontes Lacerda hoje é a saúde. Rezem para que ele convide os vereadores e a classe política para sentar, conversar e discutir isso aí, se mobilizarem para buscar um resultado positivo lá junto com o governo do Estado. Rezem para que a Santa Casa não feche no dia 1º. Rezem para que vocês não fiquem doentes e não tenham acidente nenhum durante esse período. E rezem que, se precisarem, que cheguem até a Santa Casa e tenha pelo menos alguém para atender vocês lá. Boa tarde.